Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória, aleluia. Nós estamos iniciando mais um devocional do Método Care. Hoje, sexta-feira, 19 de dezembro. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, ontem nós tivemos um problema na transmissão da nossa live. Quem pôde acompanhar pessoalmente percebeu que a nossa live caiu e ainda continuei até o minuto 30 ali, mais ou menos. Mas depois eu fui ver que a live já havia sido encerrada aos 16 minutos e alguma coisa. Não deu para a gente fazer praticamente nada. Não tivemos condições de ter as participações ao vivo. Porém, vamos marcar uma outra data breve em nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração acerca das síndromes segundo a visão do Método Care. Portanto, hoje é o nosso devocional. Nós estamos encerrando a mensagem de Lucas capítulo 19. A mensagem de Lucas capítulo 19 vai falar sobre Zaqueu. Agora nós estamos no texto de Lucas 19, versículo 8, mas antes de nós darmos continuidade, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te apresentamos este nosso devocional. Pai querido, venha trabalhar no profundo do nosso coração. Que cada lar aqui representado, através das pessoas que estão participando, as pessoas, Senhor, que estão recebendo os nossos devocionais, que toda obra de bruxaria, encantamento caia por terra. Toda obra amarrando a mente deste homem, a mente desta mulher, cai por terra em nome de Jesus. Eu oro intercedendo por essas vidas, mas Pai, que no nome de Jesus, este homem, esta mulher, este jovem, esta adolescente, este idoso, possa ouvir essa mensagem e que possa, sim, no nome de Jesus, Senhor, ser jogado por terra toda amarra, toda algema que prende o entendimento dos teus filhos. E que a luz do Evangelho possa brilhar no coração desta filha, deste filho, em nome de Jesus. Oramos para que toda escama dos olhos, cegueira do entendimento e cortina do coração dos teus filhos venham cair por terra, em nome de Jesus, e essa mensagem possa, em nome de Jesus, como semente, cair no terreno fértil e produzir frutos a 30, 60, a 100 por um. Assim eu oro, já tomando posse do milagre, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amados, louvado seja o Senhor Jesus. Oh, glória. Não deixe de compartilhar o conteúdo deste vídeo. Vamos compartilhando os nossos devocionais, que é uma forma até mesmo de você fazer a obra missionária, levando a mensagem do Evangelho ao coração faminto, ao coração em desespero, aquele que precisa do socorro imediato do Espírito Santo de Deus. Vamos então na palavra do Senhor. Aleluia. Assim nós estamos em Lucas capítulo 19, no verso 8. Assim está escrito: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis, Senhor, que dou aos pobres metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Aleluia. Amados, nós já falamos no devocional hashtag 1516, esse é o 17º. Você pode voltar nos devocionais anteriores para você entender toda essa mensagem na íntegra. Portanto, a mensagem de Zaqueu vai falar de arrependimento. Vai falar de um homem que era marginalizado, apesar de rico. Era desprezado, tido como homem pecador, por causa daquilo que ele fazia, daquilo que ele exercia. Ele era publicano, cobrador de impostos.
E o posicionamento espiritual na visão daquele tempo era que ele era tido como um homem pecador porque defraudava, furtava. Na hora de cobrar os impostos, ele serviu aos interesses de Roma. E na tipologia bíblica, Roma está aqui na figura de Satanás. E quando ele, desfazendo de todo o cenário ali, de vergonha, de humilhação, ele saiu do nível da multidão, subiu naquela figueira para ele ver Jesus. Então a mensagem é: a subida é ter visão, enxergar a salvação. Depois nós vamos falar da descida. A descida, a palavra fala que Jesus chegou e sabia exatamente onde ele estava e sabia o nome dele, o chamou pelo nome e disse para ele: porque hoje convém que eu vá pausar, ficar na tua casa. E ele desceu apressadamente. Isso vai nos falar que a descida é o encontro, é o momento de você ter um encontro real com o Senhor. E depois, no final, hoje, no nosso texto bíblico, nós vamos falar exatamente da última etapa todo esse processo da vida de Zaqueu. Agora, vamos falar da mesa, porque a mesa vai falar de intimidade, de comunhão, e é isso que o Espírito Santo de Deus quer ter com você. Mas vejamos que a palavra ainda vai nos falar, no versículo 9, diz assim: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Oh, glória! Amados, vejamos então que a salvação que o Senhor quer trazer para mim, para você, não é unicamente, exclusivamente para uma única pessoa. A obra do Senhor, ela é completa. Então ele disse: hoje veio salvação a esta casa. Amados, eu insisto com você, abra a porta da sua casa, abra as janelas, invoque o nome do Senhor e diga: Espírito Santo, seja bem-vindo na minha casa. Espírito Santo, seja bem-vindo na minha vida. Entra, Senhor, transforma tudo aqui, porque eu quero, Pai amado, ter um encontro real com o Senhor e ter a minha vida transformada. Porque até aqui eu conduzi a minha vida do meu jeito, mas de hoje em diante, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor conduzi-la. Amados, eu tenho certeza que a sua vida, tendo você na condução dela, mas na condução do Senhor Deus Todo-Poderoso, eu tenho certeza que está em boas mãos. A sua vida talvez não tenha dado certo até hoje, porque talvez você ficou só na primeira etapa, subiu só para ver Jesus de longe. Mas faltou o momento de você descer apressadamente, ou seja, mudar de posição para ter um encontro real com o Senhor. E depois de ter um encontro com o Senhor, assentar à mesa. E veja que então, naquele momento em qual ele estava no interior da casa de Zaqueu, a mensagem espontânea de Zaqueu foi: Senhor, vamos ver juntos? Ele disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Amados, isso é muito comum no entendimento, restituir 3 vezes, mas veja que a restituição que ele propôs foi 4 vezes. Isso quer dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça do Senhor é maior do que a vida de pecado, do que o pecado do pecador. Não importa o que você fez até aqui, não importa como foi a sua caminhada até aqui, assim como foi com Zaqueu, a caminhada dele iniciou uma mudança a partir do momento que ele saiu do meio da multidão e subiu de nível. Ele precisou mudar de posição. Mas para ver Jesus ele subiu, mas para descer, ou seja, ele necessitou descer para ter um encontro com o Senhor Jesus. E a mesa é transformação. Veja que o Senhor Jesus não precisou dizer nada a ele, pelo menos o texto não traz.
mas a presença do Espírito Santo de Deus tocou tão profundo na alma daquele homem que ele se rendeu, se arrependeu dos seus pecados. E como nós sabemos disso? Porque o arrependimento gera transformação. O arrependimento gera transformação. Amados, o Senhor não quer que você fique apenas vendo Ele de longe, o conhecer apenas de ouvir falar ou apenas de textos bíblicos. O Senhor quer sentar à mesa com você, conforme Apocalipse 3:20, fazer morada no seu coração e transformar a sua vida de dentro para fora. Então, amados, nós temos esse entendimento no Senhor de que há um tempo diferente preparado para você. Há um tempo diferente, meu querido. É tempo de você ter um encontro real, genuíno com o Senhor. E Ele te chama, vem ter um encontro real comigo. Foi isso que Jesus falou com Zaqueu. Você nessa manhã é o Zaqueu. O fruto do arrependimento foi o que Jesus encontrou naquela árvore, naquela figueira. E o fruto do arrependimento era exatamente a vida de Zaqueu. Ele renunciou à vida de pecado e se entregou ao Espírito Santo de Deus e teve uma vida transformada ao ponto de querer restituir, consertar a sua vida com Deus. É isso que o Espírito Santo te convida nessa manhã. Fazer um conserto, uma transformação começa a partir do momento que você reconhece o pecado, reconhece a sua posição de pecador, reconhece a posição de que você precisa do Senhor para ser salvo, porque ninguém consegue salvar a si mesmo. Nem Zaqueu, com a sua riqueza, com a sua propriedade, conseguiu passar desapercebido diante da promessa da salvação, segundo o Evangelho de Jesus. Amados, a palavra do Senhor vai dizer que todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou seja, para sermos religados, nós precisamos entender isso. E é o Espírito Santo de Deus que nos convence da justiça e do juízo. Amados, eu vou encerrando por aqui, mas deixando para você essa mensagem de que todo processo de salvação, todo processo de arrependimento, de quebrantamento, inicia-se a partir da decisão. Toma postura, toma posição na sua vida, porque a obra do Senhor já está pronta. A bênção, o milagre, a salvação. Abra a porta da tua casa, porque hoje chegou a salvação sobre a sua casa. Eu profetizo na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Pai, te agradeço, Senhor, por essa mensagem. E que ela venha sim, Senhor, como uma semente do Senhor no coração, como terra fértil no coração dos teus filhos, para gerar arrependimento, quebrantamento, necessário para uma transformação, para que a dor, a ferida, a angústia venha cair por terra. As algemas que prendem os teus filhos numa vida cotidiana de pecado venha a ser rompida em nome de Jesus. Senhor, traga arrependimento genuíno no coração dos teus filhos e que eles possam, Senhor, fazer como Zaqueu, subir na árvore para ver o Senhor, descer para ter um encontro real com o Senhor e assentar à mesa do Cordeiro, participar do banquete que é comunhão, que é transformação. Senhor, eu oro para que os teus filhos possam compreender o amor do Senhor nesta mensagem, nesta palavra, porque o amor do Senhor é que pode fazer toda a diferença na vida dos teus filhos. Eu oro abençoando cada vida, cada coração, e que os laços da impiedade, que as algemas do pecado venham a ser quebradas nesta manhã e que teus filhos e filhas venham ser libertos, transformados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Amém, amados? Nós vamos encerrando então no nome de Jesus. E louvado seja o Senhor, que Deus te abençoe poderosamente. Um final de semana abençoado no Senhor, que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Até o próximo devocional. Fique na paz. Deus te abençoe. Fomos chamados para algo maior, para cuidar daqueles que a vida feriu, avaliar as dores que ninguém vê, redirecionar corações que se perderam no caminho e edificar vidas que o inimigo tentou destruir. Método Care. Em Cristo Jesus, sua dor tem jeito sim.